nossa English Class de hoje, nós vamos retomar alguns tópicos de aulas anteriores para melhor absorção do conteúdo. São eles: o Present Progressive, Countable and Uncountable Nouns, Some, Any and No. Vamos começar relembrando as particularidades do Present Progressive e para que nós utilizamos. Nós utilizamos o Present Progressive para descrições, para falar sobre future plans ou future arrangement, ou para falar sobre uma ongoing activity. Vamos então relembrar a estrutura do Present Progressive. Ela é composta pelos seguintes elementos: subject plus be plus verb plus ing. Lembrando que o be, verb to be, admite 3 variações: am, is e are. Uma delas deve ser usada com o sujeito adequado. Sendo assim, nós temos na affirmative form o exemplo I am talking to you. I é o sujeito da nossa frase, am é a variação do verb to be, que concorda com ele, talk é o nosso verbo principal, que com o acréscimo do ing torna-se talking. Em frases que expressem ongoing activities, nós podemos ter o acréscimo de adverbs of time, tais como now, right now and at the moment. Assim teríamos I am talking to you right now. Já em frases que expressem future plans, utilizamos future time expressions, tais como next week, 2 months from now ou tomorrow night. Na negative form, a única diferença é a inserção do not após o verbo to be. Assim teríamos I am not talking to you. As affirmative e negative forms admitem contrações e são mais indicadas em uma situação informal de fala. Portanto, nós podemos dizer I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're, considerando a forma afirmativa. Já na forma negativa, todos os sujeitos terão a junção do verbo to be com not, com exceção do I, em que temos a junção do I e do verbo to be. Assim nós temos I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't e they aren't. A interrogative form não admite contração e sofre inversão de posição do sujeito com o verbo to be. Portanto, nós temos am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they, acrescidos do verbo principal na forma ing. Para darmos short answers, nós usamos yes ou no. Então, quando eu pergunto Are you talking to me? A resposta pode ser afirmativa com Yes, I am ou negativa com No, I'm not. Lembrando que a formação do Present Progressive não é simplesmente adicionar o ing ao verbo principal. Precisamos atentar para as spelling rules para que essa adição seja feita de forma correta. A maioria dos verbos vai necessitar somente o acréscimo do ing, como por exemplo os verbos playing, watch, watching, do, doing, wait, waiting, eat, eating. Quanto aos verbos terminados em i, nós retiramos esse i e acrescentamos o ing. Assim nós temos dance, dancing, shave, shaving, exercise, exercising, practice, practicing, experience, experiencing. E no caso dos verbos finalizados em CVC, no caso da sílaba ser a sílaba tônica, nós dobramos a última consoante e acrescentamos o ing. Precisamos ficar atentos também à diferença entre stative verbs e dynamic verbs. Isto porque os stated verbs expressam estado, emoções, processos cognitivos e possessões, e por isso, em geral, não utilizam ing. Como, por exemplo, nós temos os verbos love, have e believe. Já os dynamic verbs, que indicam uma ação, são acrescidos pelo ing. Exemplos de dynamic verbs são run, running, speak, speaking. O segundo tópico que vamos revisitar agora será countable and uncountable nouns. Só retomando, countable nouns são aqueles que podemos quantificar e que admitem ambas as formas singular e plural. Como vocês podem observar no exemplo. I don't need a t-shirt anymore. I bought 2 t-shirts last week. She has 1 dog, but I have 2 dogs and a cat. Podemos citar os substantivos que se enquadram como countable nouns: book, car, table and door.
Diferentemente dos countable nouns, os uncountable nouns não podem ser quantificados e só admitem a forma singular. Além disso, quando um uncountable noun é utilizado, é necessário que o verbo também esteja no singular, como nos exemplos a seguir. Did you buy sugar this morning? The advice you gave me last year was very useful. E como uncountable nouns, nós temos os substantivos advice, information, water and flower. Some, any e no são usados para falar sobre um montante ou quantidade indefinida. No é usado para mencionar a ausência de algo. Some, any e no podem ser usados com countable ou uncountable nouns, mas são usados de formas diferentes. Some é usado em frases afirmativas e interrogativas quando se quer oferecer ou solicitar algo. Any é usado em ambas as frases negativa e interrogativa. E no é usado com verbos na afirmativa para expressar uma ideia negativa. Um exemplo, nós temos as frases I need some milk. Is there some milk in the fridge? There isn't any milk in the fridge. There is no milk in the cupboard either. So, that's all folks. Bye bye!